Sou a professora Luzia Valentina Módulo e esta é a parte 3 da nossa videoaula sobre totipotência das células vegetais, regeneração e cultura de células e tecidos vegetais. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. É um material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Biotecnologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras e imagens usadas nesta aula são dos livros listados abaixo, e as que não foram extraídas desses dois livros, Fisiologia Vegetal, 5ª edição, e o Biochemistry and Molecular Biology of Plants, são imagens que foram extraídas do Common Creatives e são devidamente citadas as fontes. Então, a clonagem gênica nada mais é do que pegar esses fragmentos de DNA que foram amplificados por meio da PCR e introduzi-los num DNA, num vetor, num plasmídio de DNA já aberto, para que ele possa, então, se tornar um DNA recombinante. Então, esse seria o processo de clonagem, a introdução de um gene num plasmídio de DNA para formar-se um DNA recombinante. E em função do tipo de plasmídio que foi utilizado, é possível então fazer-se a escolha de um hospedeiro para a expressão daquele gene. E para isso, a gente tem que levar em conta pelo menos 4 critérios que são apresentados em tela. O primeiro deles é exatamente a facilidade de uso daquele sistema de expressão gênica. Então, quando a gente compara entre os diferentes organismos, nós observamos que as bactérias elas constituem um sistema muito mais fácil de ser utilizado no processo de expressão gênica, porque elas crescem mais rápido, o meio de cultura não é um meio de cultura tão caro, e são células procarióticas, enquanto que leveduras já demandam, já não é mais tão simples o manuseio, já requer condições mais especiais para que ocorra o seu cultivo, sua multiplicação e cultura, enquanto que células de inseto é ainda mais difícil de trabalhar e células de mamífero nem se fala. Mas então, nesse sentido, é sempre interessante utilizar bactérias. Na verdade, depende muito do que se quer fazer. De fato, o custo de manutenção de meios contendo bactérias é muito mais barato do que comparado com o meio que se mantém células de mamífero. Mas, no entanto, quando se tem um gene cujo produto, vamos supor, seja uma proteína que requer uma modificação pós-traducional, bactéria não é um sistema hospedeiro muito interessante, porque bactérias não têm essa capacidade de promover modificações pós-traducionais numa proteína estrangeira ao seu genoma. Então, neste sentido, o ideal seria utilizar, então, por exemplo, leveduras ou insetos ou mamíferos, a depender, na verdade, do quão complexa é o tipo de modificação pós-traducional exigido para que aquela proteína seja funcional. E é claro que o tempo demandado para se obter o resultado que se procura, ele aumenta de acordo com a complexidade do organismo que se está utilizando para a expressão desse gene, deste DNA recombinante. Então, quando se faz um processo de clonagem gênica, tem-se que pensar desde o tipo de plasmídio de DNA que deverá ser utilizado, para então se desenhar primers adequados,
que sejam compatíveis tanto com aquele plasmídio e essencialmente que possam amplificar o gene de interesse e, acima de tudo, que se escolha um hospedeiro que possa acomodar aquele vetor, aquele plasmídio de DNA recombinante. Bom, isso tudo sendo dito, quais seriam, de uma maneira geral, os requisitos para se obter culturas de células ou tecidos em laboratório? Além de todo um esforço para se determinar as condições adequadas para cada sistema vegetal, porque cada planta se comporta de uma maneira única quando cultivada in vitro, é necessário que se tenha um explante, ou seja, um tecido vegetal que a partir dele possa, então, em função da totipotência celular, ser desdiferenciado e para, então, a obtenção de células-tronco que possam ser diferenciadas em células que darão origem a órgãos e tecidos específicos de acordo com o que se deseja. É extremamente importante também que se obtenha um meio de cultura adequado, que contenha os nutrientes minerais em quantidades necessárias para o desenvolvimento daquele sistema, que se tenha uma fonte de carbono e que se tenha vitaminas também. Isso é muito importante. E tudo isso sendo feito em condições assépticas, livres de micro-organismos, porque qualquer contaminação pode, na verdade, interferir com o processo, inclusive quando se está fazendo alguma modificação genética naquele vegetal. A necessidade de reguladores de crescimento ela é imprescindível porque, dependendo do que se quer, seja cultura de células, seja cultura de tecido, seja cultura de calos ou de uma planta intacta, é preciso que se tenha reguladores de crescimento em concentrações adequadas para cada um dos estágios que já foram apresentados em slides anteriores, E tudo isso sendo feito, é necessário que em cada etapa seja realizada periodicamente subcultivos. Por quê? Porque os sistemas eles vão esgotando os nutrientes minerais, esgotando a fonte de carbono, esgotando a vitamina e também como uma forma, esses subcultivos, não somente de renovar o meio, com relação a nutrientes importantes, mas também, eventualmente, remover metabólitos indesejáveis que possam ser relativamente tóxicos para aquele sistema naquele dado momento. E o que se pode fazer com todo esse conhecimento? Hoje nós temos diversos exemplos na literatura de aplicação biotecnológica em vegetais. Um deles é exatamente o uso de plantas como plataformas para a obtenção de vacinas, Muitas delas vacinas, inclusive, comestíveis. E eu trago esse exemplo, que é de uma publicação de 2007, em uma revista científica de notável reputação nas mais diversas áreas do conhecimento, onde foi-se publicado que um domínio antígeno recombinante do vírus da vacínia, que é exatamente essa subunidade PB5, ele foi expresso em plantas de tabaco e couve, e depois de um determinado tempo, esse sistema ele foi purificado, essa proteína recombinante foi purificada e ela foi administrada em camundongos, de forma que, ao final de um determinado período de tempo, eles pudessem observar ou não a formação de anticorpos que foram produzidos contra aquele antígeno recombinante que foi produzido em plantas. Então, esses camundongos, ao serem alimentados com essas plantas, ou então serem tratados diretamente com a proteína recombinante purificada a partir dos tecidos vegetais, eles, ao final de um determinado período de tempo, produziram anticorpos em quantidade suficiente, eram anticorpos contra aquele antígeno que foi feita a sensibilização dos camundongos,
mostrando que eles tinham a competência de produzir os anticorpos. E depois de outro determinado período de tempo, foi administrada uma dose do vírus, né, que causa a varíola nestes camundongos, né, e demonstrando então que eles se encontravam imunes, ou seja, não manifestaram a doença. Um outro exemplo é a produção de albumina humana, né? Albumina de soro humano em grãos de arroz. Nós temos aqui essa imagem à esquerda, é de uma variedade de arroz considerada selvagem. A gente diz que é selvagem é quando não se teve nenhuma modificação genética no âmbito daquela pesquisa realizada, ou seja, foi uma linhagem de arroz que foi utilizada para produzir o arroz transgênico, o arroz que agora expressa a albumina, a proteína albumina que é encontrada em soro humano, né? E por que os pesquisadores tinham interesse em obter, né, produzir albumina de soro humano em grãos de arroz, né? Porque a albumina de soro humano ela é utilizada clinicamente para o tratamento de uma série de enfermidades, né, que vão desde queimaduras severas, choque hemorrágico, eritroblastose fetal, ascite, dentre outras condições hepáticas, tá? E o objetivo deste trabalho foi exatamente produzir o arroz, não para que a gente faça a ingestão deste arroz e já se sinta, né, de certa forma, tratado com essa albumina de soro humano. A ideia era exatamente, a partir deste arroz transgênico, conseguir fazer a purificação desta albumina, que é obtida em quantidades relativamente elevadas no grão de arroz. E com isso, a partir dessa albumina purificada, se confirmar que a sua estrutura tridimensional é idêntica à albumina que é sintetizada em células humanas, para que então ela possa funcionar para o tratamento dessas enfermidades. E os pesquisadores também obtiveram resultados muito bons, que foram publicados também no PNAS em 2011, né? Exatamente demonstrando que a proteína ela era funcional. Um outro exemplo de aplicação biotecnológica utilizando plantas é a produção de etanol combustível e do diesel, né, que as pessoas geralmente falam bioetanol e o biodiesel. Na verdade, recebe essa denominação só porque a origem destas substâncias é de origem de um ser vivo, por isso que é bio, tá? Mas na verdade tratam-se de etanol e diesel. E como que isso é observado, né? Geralmente em plantas, o que se tem procurado muito é, no âmbito da produção de etanol, exatamente utilizar de engenharia genética para fazer com que plantas possam produzir uma quantidade relativamente menor de lignina, né? De forma a facilitar o acesso à celulose presente na parede, né, das células dessas plantas. Né? Por quê? Porque a celulose, né, ela é utilizada, ela é um polímero de glicose e, portanto, ela pode, a partir de sua hidrólise, né, da degradação da quebra dessas ligações glicosídicas entre resíduos de glicose, liberar glicose livre, que é utilizada para o processo de fermentação alcoólica para obtenção do etanol, e esse etanol eventualmente purificado para a obtenção, então, como combustível. Tanto é que isso é muito comum, por exemplo, aqui no Brasil, a gente nem precisa de ter uma cana-de-açúcar que seja modificada geneticamente, né, para diminuir o conteúdo de lignina, já que a lignina, né, ela funciona como uma barreira para o acesso à celulose. Por quê? Porque a cana-de-açúcar, ela acumula muito no seu colmo a sacarose.
E então é uma região que é enriquecida em sacarose que já está biodisponível. Então a própria hidrólise da sacarose, liberando a glicose e a frutose, já é suficiente para que então possa avançar na fermentação alcoólica para obtenção do etanol. E tanto é que todo, né, o etanol comercializado no nosso país, ele vem de cultura de cana-de-açúcar. E os demais países, né, do mundo que tem tentado, né, fazer essas modificações genéticas em milho, né, em pânico e medicago sativa, tem exatamente esse objetivo de obter o bioetanol nessas regiões onde não se tem um clima favorável para o cultivo de cana-de-açúcar. E no caso da produção de diesel, as plantas têm atraído considerável atenção exatamente pelo fato de algumas espécies vegetais produzirem sementes enriquecidas em lipídios, né? Em ácidos graxos. Então, olha que interessante, essas sementes oleaginosas, como é o caso das sementes de jatropha, curcas, Athaleia maripa e rícinos comunes, elas são sementes muito ricas em lipídios e com isso, né, é a base para a produção, por exemplo, de diesel, porque o diesel ele é um hidrocarboneto, né, e no caso específico dos lipídios, né, eles são triacilglicerídeos, né? E o que significa que eles têm ácidos graxos, né? São 3 resíduos de ácidos graxos ligados à molécula de glicerol, e com isso, né, a partir da hidrólise daquela ligação, é possível então liberar os ácidos graxos correspondentes, né, que geralmente são de cadeias longas, né, e imitam muito bem essa condição de hidrocarboneto que é encontrado no biodiesel, né? E com isso é possível, então, fazer o biodiesel a partir desses ácidos graxos. E no caso específico de plantas, nem precisaria de fazer modificação genética, porque aquelas sementes que já têm abundância nesses lipídios já podem ser utilizadas como matriz diretamente, que é o que tem sido muito explorado atualmente no mundo. Um exemplo notável é o paclitaxel, essa substância de natureza terpênica que foi primeiramente isolada de cascas de espécies do gênero Taxus, né, mais especificamente em Taxus brevifolia. E o paclitaxel também é conhecido como Taxol, exatamente pelo fato de ter sido isolado de plantas do gênero Taxus. O paclitaxel ele é utilizado no tratamento contra o câncer, né? E se ele fosse disponibilizado pela indústria farmacêutica por meio do extrativismo, isso geraria um problema sério do ponto de vista ecológico. Por quê? Porque, para vocês terem uma ideia, né, Taxus é uma planta perene e seriam necessárias as cascas de 4 plantas adultas de Taxus brevifolia para atender a demanda de uma dose de quimioterápico, né? De uma dose de paclitaxel, de quimioterapia para um paciente com câncer. Então, isso seria totalmente inexequível, primeiro porque ao se remover a casca da planta, a planta ela deixa, né, de ser funcional por causa do comprometimento dos vasos condutores. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, né, majoritariamente o paclitaxel ele é disponível no mercado, é um medicamento caro. Né? Ele é disponível no mercado, majoritariamente por meio de cultura de células de Taxus, tá? em sistema de laboratório. E geralmente eles utilizam algum agente estressante para causar um estresse naquela cultura para favorecer ainda mais o acúmulo dessa substância. E o sistema de cultura de células ele é muito interessante porque as células não dispõem, por exemplo, de produção de clorofila e demais pigmentos, e com isso facilita o processo de purificação da substância para que ela possa então passar por o controle de qualidade e então ser comercializada como medicamento.
A tabela apresentada em tela, ela mostra alguns exemplos, né, de substâncias que têm atividade, né, farmacológica, já tem uma aplicação farmacológica definida e que são produzidas, né, no âmbito do mercado farmacêutico a partir de culturas de células vegetais. Então, utiliza-se a tecnologia de culturas de células não diferenciadas para, por exemplo, obter escopolamina, berberina, o paclitaxel, o ácido rosmarínico, polissacarídeos de uma maneira geral, chiconina, geraniol, substâncias que têm a mais ampla gama de aplicação do ponto de vista farmacológico, e todas elas são produzidas a partir de culturas de células de espécies vegetais específicas. Uma outra vertente é o uso de culturas de raízes como plataforma para a produção de farmanutracêuticos, né? E aqui na imagem em tela eu apresento para vocês alguns exemplos, né, que já são notáveis, né? A obtenção, por exemplo, de alcamidas, antraquinona, artemisinina, que eu já falei na nossa aula síncrona, que ela é utilizada como antimalárico, também é utilizada no tratamento contra o câncer, asiaticosídeo, baicalina, betalaínas, ácido cafeico e seus derivados, antocianinas, camptotecina, catarantina, os flavonoides da idizeína, genisteína, todos eles são obtidos a partir de cultura de raízes, né, das mais diversas espécies vegetais, que são estimuladas ou não com alguma substância para causar um estresse e impulsionar o acúmulo desses metabólitos secundários, para então que possam ser purificados e passados pelo controle de qualidade para a venda como medicamentos. E, finalmente, existem plantas que são utilizadas como sistema íntegro, a planta completa, para também a produção de determinados medicamentos, como é o caso da produção de artemisinina, que é um antimalárico, a camptotecina, a vincristina, todos esses medicamentos de origem natural, eles são produzidos em cultura de tecido, na planta intacta, essas 3 espécies vegetais apresentadas em tela, e então utilizados na indústria farmacêutica nessa forma de obtenção para atender essas demandas específicas. Chegamos ao fim dessa videoaula. Essa é a referência bibliográfica, todo é o referencial teórico utilizado. Bons estudos!